Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei do karma. É, Eu já falei sobre isso em outros vídeos de forma passageira, assim, né? Mas hoje eu resolvi trazer esse ensinamento como ponto central do vídeo e trazer um exemplo bem claro, porque às vezes a gente fala sobre isso, né? Por exemplo, aparece na lei cristã, na Bíblia, como o ensinamento de Jesus, dizendo aquilo que você semear, você vai colher, né? E aparece também quando ele diz, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados, né? Ali ele está demonstrando essa lei, né? Mas colocada dessa forma, para muitas pessoas parece algo um pouco abstrato, assim, né? Embora a gente consiga perceber em determinadas situações que algo que a gente fez ao outro retorna pra gente, se a pessoa ficar com raiva e reclamar, assim, de uma forma bem palpável, isso acaba aparecendo, né? Se a gente faz algo de ruim para a pessoa reage, então já é uma forma de perceber isso. Mas eu quero trazer uma passagem que está na Bíblia também, em que Jesus exemplificou isso de uma forma muito clara perante os seus discípulos, né? E especificamente na interação com Pedro. Então, começando pelo... Isso parece mais do que um dos evangelhos, mas eu peguei a partir do evangelho de João aqui, né? Tá, João 14. É... Deixa eu encontrar o pedaço aqui. Bem, ele tá falando para os filhos, né, que um deles irá traí-lo e, e que ele vai para um lugar onde os discípulos não poderão segui-lo, né? Que ele tá querendo dizer que ele vai voltar para o Pai, né? Ascender. Passar pela morte, pela ressurreição e ascensão, né? Então Pedro diz, Senhor, para onde tu vais? E Jesus lhe responde, isso está em João 13:36. Senhor, para onde tu vais? E Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Então, quer dizer que ele vai na frente, né? Dando o exemplo e que depois os discípulos poderão segui-lo, né? E Pedro diz, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha vida. E Jesus responde, tu darás tua vida por minha causa? Na verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes. Então eles estão naquele momento final da ceia, né? Se não me engano, isso aqui é durante a ceia. E vai passar aquela noite, né? Em que Jesus vai ser capturado e que vai ser levado para ser julgado e tal. E depois é narrado sobre isso, né? Pedro vai atrás do mestre, meio disfarçado, assim, para ver o que está acontecendo. E as pessoas falam, mas você também é discípulo de Jesus, não é? E aí ele fala, não, vocês estão me confundindo. Então ele nega uma vez, aí acontece de novo, depois ele anda mais um pouco, ou chega em outro lugar. Mas você andava com Jesus, com os discípulos dele. Não, ele, não, você está me confundindo e tal. Aí acontece a terceira vez, e assim que ele fala pela terceira vez, não, você está me confundindo, não sou discípulo dele, não, aí o galo canta, né? E aí Pedro relembra que Jesus tinha falado para ele que isso viria a acontecer, né? Ele se sente super mal, ele vai meditar e tal. Tudo bem, isso é um acontecimento, né? E aí depois tem uma passagem que as pessoas às vezes acham estranha, que é no final, depois que Jesus ressuscitou, ele vem aos discípulos, e está no finalzinho do livro de João, no João 21, 15. Aí Jesus pergunta para Pedro, eles já estão reunidos e Jesus está dando o sentido da missão que eles vão vir a realizar, né? De fundar a igreja, de ir pregar para pregar o evangelho e tudo, né? Porque Jesus já está se preparando para fazer a ascensão dele, né? Já ressuscitou e aí está dando as últimas instruções para os discípulos antes dele partir de volta, né? E aí ele fala para Pedro, vai ser o encarregado de fundar a igreja, né? Vai ser a pedra, né? Pedra de fundação da igreja apostólica católica romana, né? E aí ele diz para Pedro assim, Pedro, tu me amas mais do que esses, né? Se referindo aos outros discípulos. E ele fala, sim, senhor, tu sabes que eu te amo muito, né? Tá bom.
E aí ele fala, então cuida das minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele diz uma segunda vez, Pedro, Simão, né? Que é Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo muito. E aí ele diz, então cuida das minhas ovelhas. Então, por uma terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, Simão, filho de Jonas, você gosta mesmo de mim? E aí fala que Pedro, nesse momento, se entristece um pouco, assim, por ter sido, pelo menos ter perguntado 3 vezes, né? E mas então ele responde, de todo o meu coração, né? No livro de João não está registrado dessa forma, está registrado, tu sabes que eu gosto muito de ti, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse momento que realmente acontece a compensação das 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então, Jesus dá a chance a Pedro de compensar por aquelas 3 negações que Pedro realizou, né? Então, Jesus está demonstrando muito claramente a sua compreensão da lei do karma e de como esse karma tem que ser equilibrado, né? Por isso ele pergunta 3 vezes a Pedro e dando a Pedro a chance de equilibrar aquele registro negativo que ficou marcado no seu campo de energia, né? Então, e aí no que ele responde a terceira vez, aí realmente se dissolve aquele karma que Pedro tinha criado ao negar Jesus, e aí ele se torna realmente apto a ser aquilo que ele viria a ser, né? Livre daquela culpa. E ele diz, então, cuida das minhas ovelhas, né? Então, basicamente esse é o ponto central desse vídeo, esclarecer essa passagem, por que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, tá ali a causa, né? É essa lei da compensação que Jesus está dando a chance para Pedro de já resolver isso enquanto o mestre ainda estava lá, né, para ser o mecanismo de concretização e de retorno, digamos assim, desse karma que Pedro tinha criado, né? E aí você percebe que na terceira vez que o mestre pergunta, Pedro se sente meio triste, né? Ele fala, Pedro se entristeceu por ter sido perguntado 3 vezes, né? E aí fica uma reflexão pra gente do quanto a gente sente às vezes isso, né, nos momentos da nossa vida, que é alguma coisa de ruim, né, que a gente tende a categorizar como algo ruim, acontece a nós. E a gente tende a ficar triste ou chateado, assim como o Pedro ficou naquele momento, né? Mas na verdade isso é uma grande oportunidade, né? Jesus está dando uma oportunidade a Pedro de resgatar aquilo que tinha ficado marcado do passado, né? Então a gente tem que perceber, aproveitar esse exemplo para perceber nas nossas vidas que o melhor jeito de se comportar nesse tipo de situação é realmente aproveitar essas oportunidades, né? Mesmo que a gente se entristeça de uma certa forma, assim como Pedro se entristeceu, mas você vê que esse sentimento de tristeza é o que leva Pedro a realmente afirmar aquilo pela terceira vez com todo o coração, né? Por isso eu disse, de todo o meu coração, né? Isso eu já li em outros lugares, em filmes que falam sobre o Evangelho também, que Pedro responde nessas palavras, né? Então não sei se tem a ver talvez com diferentes traduções, enfim. Quanto a isso, não sei, mas eu tenho essa percepção, assim, de que naquela terceira vez que Pedro responde, ele responde realmente com a inteireza do ser livre que se libertou daquele fardo que ele tinha criado ao negar Jesus, né? Então, na terceira vez que ele responde, pouco importa se ele respondeu de fato nessas palavras, de todo o meu coração ou não, mas a verdade é que na terceira vez que ele afirmou, realmente ele estava na inteireza do seu coração afirmando aquilo, né? Porque ele estava livre daquela culpa passada, né? Então é isso, esse vídeo foi um vídeo mais curto para trazer um exemplo bem claro de como funciona a lei do karma, dessa lei da semeadura e da colheita, né? Aquelas coisas negativas que a gente realizar no sentido de negar a Deus, né? De ir num caminho contrário a Deus, elas exigem uma compensação. E essa compensação ela é afirmada nos atos de fé, né? Então ali foi um ato de fé de Pedro afirmar a sua devoção, a sua fé em Jesus, e da mesma forma é um ato de fé quando a gente faz as nossas orações, quando a gente faz os nossos decretos, por exemplo. Eu fiz já um vídeo sobre a chama violeta, né, que é uma forma de purificação do karma. É a mesma coisa, a gente está compensando o karma através de um ato de fé, de um ato de louvor a Deus e de invocação do seu poder para transmutar esses registros, né?
Então é a mesma lei atuando, né? A lei da compensação do karma, que é um requisito da nossa evolução espiritual, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana.